Afinal, por que depois do salto temporal de The Last of Us, os 20 anos que se passaram, Joel e Tommy, os irmãos, se separaram? Por que eles estão distantes, tão longe assim? É uma das perguntas que eu tenho mais recebido desde que saiu o primeiro episódio, que eu vou responder explicando aqui com base principalmente no que tem no jogo e que a série tá dando indício. Até pra você que já viu a história do jogo e esqueceu um pouco pra entender completamente. Você quer saber, cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Last of Us, continuando a saga de explicações sobre tudo que tem acontecido na série, agora pra falar sobre o relacionamento ali, o principal da série, familiar assim, entre Joel e Tommy. Porque assim, a série já deu pistas do que aconteceu, e já vamos explicar isso aqui. Quero pedir muito mesmo, antes de tudo, que você clica nesse like, é muito importante pro YouTube entender que vocês querem esse tipo de conteúdo, e se inscreve aí no canal pra você não perder nada da nossa cobertura da série. E é o seguinte, a gente já começou The Last of Us ali no prólogo, né, o negócio ali, assim que começa o surto, a gente já vê o relacionamento próximo entre os irmãos Joel e Tommy, que eles trabalham juntos, todo dia eles se veem e tudo mais, então tem uma proximidade muito grande. Inclusive um ponto é que por mais que a Sarah lá, a filha do Joel, tenha morrido pro soldado lá, o Tommy salvou o Joel de morrer também. O que dá uma ideia de que por mais triste que foi a situação, eles podem estar mais próximos, mas não foi isso que aconteceu. Depois disso, 20 anos depois, estão em locais diferentes, muito tempo sem se ver. Pois é, vamos começar com o primeiro ponto que dá indício do porquê dessa distância. O principal ponto que aparece no primeiro episódio, que é nessa cena aqui, Joel e Tess estão de frente ali a Marlene e tudo mais, estão prestes a levar ele. O Joel fala pra Marlene, ele comenta que ela afastou o irmão dele. Sim, afastou o Tommy dele. Meio que joga a culpa nela no motivo dos dois terem se afastado. E assim, Marlene é a líder dos vagalumes, esse grupo ali de resistência à Fedra, que por um lado fazem coisas abusivas, mas por outro lado também estão em busca da cura, estão em busca de acabar com todo esse sistema fechado das zonas de quarentena também. E é justamente nessa disputa de vagalumes contra a Fedra, as divergências, os princípios, que está a explicação do porquê Tommy e Joel se separaram por todo esse tempo. E aí a gente começa a entrar um pouquinho na história do jogo, né, que tá bem parecido. Lá é explicado que depois disso aqui, nos anos seguintes do surto, Joel e Tommy seguiram juntos até chegar na zona de quarentena de Boston. Ou seja, eles viajaram um tempo grande juntos, ainda continuaram um tempo grande juntos. Austin, no Texas, até chegar em Boston é uma jornada gigantesca. Um ponto adicional também muito importante nessa história é que nesse meio termo, antes de chegar em Boston, Joel começou a ter umas práticas bem sinistras. Ele até se tornou um caçador, que a gente vai conhecer um pouco mais sobre os caçadores na série. Ao longo dos anos aí, antes de chegar em Boston, ele e o seu irmão, mas principalmente o Joel mesmo, passaram a torturar, enganar, matar inúmeras pessoas, assim, inocentes. A história conta que eles adotaram táticas de enganar pessoas, fazendo eles pensarem que estavam feridos e depois emboscavam eles, matavam pessoas, então coisas bem sinistras. Inclusive esse é um dos motivos do que vai acontecer a briga entre os dois. Depois disso, a história diz que, de acordo com o tempo, as ações que os irmãos foram vivendo aí fizeram com que o Tommy tivesse pesadelos com os acontecimentos, e sim, ele começou a criar cada vez mais aversão à Fedra, a brutalidade do grupo, a forma como eles lidam com a zona de quarentena e tudo mais. Ele começou a ser bem mais divergente à Fedra do que o Joel. E qual que é o principal grupo divergente contra os princípios da Fedra e tudo mais? Os vagalumes. É aí que entra o ponto. Depois de conhecer a Marlene e ser convencido por ela, o Tommy entrou para os vagalumes, contrariando também a vontade do Joel e passando a se distanciar do Joel por causa disso. Basicamente no jogo é explicado que eles tiveram uma discussão com o Tommy mais no lado ali de cheio de esperança de que o mundo pudesse melhorar e tudo mais, e os princípios dos dois foram se afastando um do outro, até que as últimas palavras do Tommy pro Joel foram: nunca mais quero ver sua maldita cara de novo. Isso é pelo menos no jogo, né? E esse é o grande momento que eles se separam por anos. O Tommy, no caso, seguindo com os vagalumes, tá? E o motivo, né, do Joel ter compartilhado ali sua frustração com a Marlene, colocando a culpa nela e tudo mais. Só que não para por aí, essa história continua, até a gente chegar onde o Tommy vai ser encontrado em The Last of Us. No jogo é explicado que ele passou muito tempo junto com os vagalumes e até foi no principal laboratório de pesquisa deles, que é na universidade lá no Colorado, que sim, deve aparecer na série, não ele chegando lá, mas Joel e Ellie indo até lá. Só que a história conta que depois de muito tempo junto com eles, Tommy acabou deixando os vagalumes. Basicamente ele começou a ficar meio desiludido com a causa deles, desanimado e tudo mais, e simplesmente largou. E é aí que ele chega numa nova etapa, que é essa etapa que ele tem aparecido nos materiais promocionais de The Last of Us e tudo mais. O próximo ponto que a gente sabe dessa jornada do Tommy depois de tudo é que ele foi parar bem aqui, nesse lugar que aparece
acontece no trailer promocional dos próximos episódios, em Jackson, uma cidade lá no estado de Wyoming, que é exatamente, né, onde o cara lá do rádio fala pro Joel que tá a torre onde ele tava se comunicando. Pelos trailers dos materiais dá pra ver que o Joel vai chegar lá, ele também, eles aqui no cavalo, e dá pra ver que é a comunidade muito bem estabelecida depois do surto, tá, tipo, muito bem. No caso, assim que chegou lá, Tommy se apaixonou pela líder dali, chamada Maria, sim, que vai aparecer na série também, tem lá no jogo, e ele se estabeleceu na comunidade até então, até a atualidade de The Last of Us que a gente tá vendo na série, do primeiro episódio ali, ele está estabelecido em Jackson. Os pontos adicionais a se falar é que em algum momento o Tommy fez uma viagem saindo aqui de Wyoming e foi até Austin, onde ele vivia com o Joel e tudo mais. Lá ele procurou por utensílios e tudo mais, praticamente tudo dele tava perdido, mas ele achou uma foto do Joel com a Sarah antiga e tudo mais que tava lá. Sim, basicamente essa é a história por trás do Tommy, né? O que vier em seguida é o que vai passar na série, é o que vai mostrar ali do Joel chegando nele, a sequência de tudo, os problemas. E assim, agora tudo explicado, como a maior parte dessa história, principalmente agora o final, eu peguei com base no jogo, justamente não tem como a gente saber se tá igual na série em todos os detalhes. É possível que não esteja 100% igual, principalmente pela característica do Joel mais motivado, mais familiar e tudo mais que eu tenho falado em vídeos recentes. Aqui a principal motivação dele é achar o irmão por tudo, ele quer encontrar, é o principal ponto dele tá aceitando o trabalho de levar ele lá no congresso. No jogo, o Joel não tem essa motivação pra encontrar o Tommy, e justamente vem por conta da briga que eles tiveram e tudo mais, o que pode significar que existe a possibilidade de na série ser um pouco diferente, eles nem terem tido essa briga tão intensa, podem ter tido uma briga mesmo, mas que o Joel ali da série, por ser um pouco diferente, ele não ficou com tanto rancor, não ficou com tanta raiva, não quero saber mais do meu irmão e tudo mais, ele ainda ficou querendo saber, tanto que na série tá comprovado que eles ficavam se comunicando. Então tem diferenças nessa situação aí, no geral a história deve ser bem parecida, com certeza na série o Tommy também se juntou aos vagalumes, mas quando eles se reencontrarem a gente vai descobrir alguns aspectos de mudança, coisas que podem ter acontecido bem diferentes e assim, tô bem curioso. Assim, se a gente for fazer uma previsão, né, de quando a gente vai ver Jackson na série e tudo mais, qual episódio, se baseando no momento do jogo ali, que é mais do meio pro final, que é o que acontece quando eles encontram Jackson, eu arriscaria que pode ser a partir do episódio 5, a partir do episódio 6, alguma coisa assim que a gente deve começar a ver Jackson e pode ver finalmente esse reencontro de Joel e Tommy, porque tem muita coisa pra acontecer antes também, né? Quem já viu as histórias sabe, e é isso aí. Pois é, eu quero que você coloque nos comentários a sua opinião, o que você acha sobre isso, quais são as suas expectativas aí pra história, se você tem uma outra dúvida sobre por que aconteceu tal coisa, onde que isso aqui vai parar, manda aí nos comentários, já deixa esse like que é muito importante mesmo, se inscreve no canal pra você não perder nada da cobertura, como eu tenho falado, né? Tem muito vídeo e no mais é isso aí, um abraço, fui!